1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 11 ao 12, começando no 11, diz assim: E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. E oremos. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que é santa, perfeita, eterna, maravilhosa. Que o Senhor possa agora nos alimentar espiritualmente, que o Senhor possa me usar, possamos ouvir com fé. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar então, e vamos continuar hoje. Semana passada nós começamos a falar sobre o tema de percepção, e eu mencionei que provavelmente seria uma série, eu não saberia quantas parcelas teríamos, mas nós vamos falar hoje mais uma vez sobre percepção. E hoje eu quero falar sobre o outro lado da percepção. O outro lado da percepção. Nós vimos semana passada que percepção é o quê? Percepção é realidade. Como a gente percebe o mundo ao nosso redor, vai afetar como a gente age, como a gente reage. São duas coisas bem diferentes, né? Agir é uma coisa pensada, ponderada, que a gente faz depois de levar vários fatores em consideração. Reação é uma coisa automática, como a gente reage, aquele instinto, digamos assim, que a gente faz impensadamente. E já que estamos no assunto, a gente pode julgar alguém muito melhor pela sua reação do que pela sua ação. Porque reação é o quê? É pensada. Reação é impensada. Reação é automática. Reação você faz e revela aquilo que está no seu coração, que está na sua mente, que revela o que está na ponta da língua, digamos assim. Tá? Mas, de todo modo, a nossa percepção no mundo vai impactar como a gente age, como a gente reage, como a gente compreende o que está acontecendo ao nosso redor e ao nosso mundo. Então, na semana passada nós vimos que a percepção é como se fosse óculos, que nós colocamos óculos. Vocês vão notar que hoje eu não estou usando óculos, eu não faço a mínima ideia das notas que eu escrevi aqui na minha frente, porque eu estou sem óculos. Se você sai, estou brincando, viu? Dá a saber. Se você sai no sol e você está muito claro, você vai ter que fechar assim para diminuir a luz, você pode não enxergar direito, porque você está com os olhos semi-fechados. Mas se você coloca óculos escuros, você vai poder enxergar com mais clareza, porque você vai ter aquele filtro. E assim por diante. Então, a percepção funciona como óculos, que ela vai mudar como a gente percebe. Não vai mudar a realidade, mas ela vai mudar como a gente percebe, entende aquela realidade e como nós agimos e reagimos conforme a realidade que nós fazemos através da nossa percepção. E é muito importante que a gente entenda isso. Agora, nós não temos como controlar os óculos que outras pessoas usam. Eu posso controlar os óculos que eu uso. Nós vimos que nós devemos olhar através dos olhos da fé, dos olhos de Deus. Mas eu não posso controlar como você está me enxergando. Nós não podemos controlar como as pessoas estão percebendo-nos, digamos assim. Cada um coloca os óculos, tem a percepção que quiser. Mas nós precisamos nos esforçar para que a gente impacte, para que a gente possamos nos projetar para as pessoas, para ajudar na percepção delas de nós mesmos. Eu já falei isso várias vezes, eu pessoalmente sinto meio constrangido quando eu estou registrando um formulário, alguma coisa, e pergunto lá, profissão. Eu não coloco pastor. Eu não coloco porque, infelizmente, há um estigma. Você fala pastor, você pensa logo em quê? Ladrão, desonesto, aproveitador. Infelizmente, é uma realidade, né? Então, se eu não preciso falar, agora, se eu estou em algum lugar, alguém pergunta o que eu faço por um motivo mais, eu falo, eu sou um pastor, não tem problema nenhum. Mas se for só para colocar profissão por nada, fazendo um registro em um hotel, ou para alguma coisa qualquer assim, eu coloco lá, professor, né? Poderia colocar outras coisas, mas eu coloco lá professor, não coloco pastor. Por quê? Porque eu sei que no momento que eu colocar pastor, a percepção daquela pessoa que lê aquilo em relação a mim vai mudar. A pessoa, por exemplo, vai começar a ver se a carteira dela está segura, né? Eu tranquei o carro, esse tipo de coisa assim. Infelizmente é uma realidade. Infeliz, por mais que seja, mas é uma realidade. Muita gente, quando... você é crente? Já sei, crente. Isso daí ele desligou o cérebro. Esse daí, ele só acredita e só obedece o que o pastor manda. Se o pastor manda ele bater a cabeça na parede, ele vai lá e pergunta, quantas vezes? Está bom assim? Com mais força? Né? Isso é percepção que pessoas têm. Agora, isso não é a realidade.
Mas as pessoas enxergam assim. Então a gente não pode controlar como as pessoas nos enxergam. Nós não podemos controlar qual os óculos de percepção que elas estão usando. Agora, nós devemos e podemos e precisamos contribuir para que nós possamos nos projetar, nos apresentar de uma forma que vá, pelo menos, ajudar as pessoas a ter uma boa percepção da gente. Agora, infelizmente, muita percepção que as pessoas têm de crentes e de pastores não é algo imaginário, é algo real. Algo real. É muito comum você falar, crente é tudo hipócrita. Sabe por que existe essa percepção de crente? Porque tem muito crente, eu não vou dizer a maioria, porque eu nunca fiz uma pesquisa, mas tem muito crente que é o quê? Hipócrita. Tem muito crente que é o quê? Que é falso. Tem muito crente que fofoca, que rouba, que engana, que mente, que trai, Então, essas pessoas, esses crentes, pseudo-crentes, sei lá, que estão projetando essa imagem, esse mau testemunho, eles estão contribuindo para a percepção geral de que crente não presta, ou de que pastor não presta, ou de que homem não presta. Hoje em dia, ser homem está fora de moda, né? Pois eu vou ser fora de moda, mas eu vou ser homem, né? Hoje em dia, outro dia eu li uma reportagem, dizia assim, ex-companheiro, quer dizer, não era casado, né? Coabitavam sem casar. Ex-companheiro mata a mulher, não sei o quê. Isso é um crime machista. Não, isso não é um crime machista. Sabe o que é isso? Isso é um crime. Não interessa se foi, quem foi, se foi homem, se foi mulher, não interessa. Então, quando uma mulher mata um homem, é o quê? É um crime feminista? Não faz sentido. Mas isso é o quê? Existe uma percepção geral de que homens são o mal da sociedade. Imagine vocês, nós homens, o mal da sociedade. Tá? Então, entenda, nós podemos contribuir. Agora, sabe por que existe tanto sentimento anti-homem? Porque tem muito homem babaca. Tem muito homem moleque. Tem muito homem que não vale nada. Eu digo isso, eu sou um homem. Tá? Mas o que acontece é que existem situações que alimentam a percepção errada de coisas, pessoas e grupos de pessoas. Então, nós como crentes, nós devemos contribuir para projetar uma imagem que vai dar uma percepção, ajudar na percepção que as pessoas têm de nós. Porque do mesmo jeito que a nossa percepção é a nossa realidade, a percepção das pessoas é a realidade das pessoas. Então, quando você tenta evangelizar alguém lá, você chega lá, você fala, eu estou vindo aqui falar de Jesus, se a percepção que aquela pessoa tem de crente é que crente não presta, é mentiroso, ladrão, aproveitador, eles não vão querer ouvir o que você tem que falar sobre Jesus. Já pensou nisso? Se você vai ajudar alguém em nome de Cristo, eles vão achar, não, ele está querendo alguma coisa. Ele está me ajudando, mas ele quer alguma coisa em retorno. Ele quer que eu vá para a igreja dele, ele quer que eu dê dízimo na igreja dele, ele quer alguma coisa, ele está querendo. Por quê? Porque se a pessoa está nos percebendo de forma errada, o jeito que ela age, não só como eu ajo, mas como ela age, vai ser afetado. Como ela reage, vai ser afetado. E como ela entende, vai ser afetada. Você tem uma igreja que não percebe o amor e o cuidado que um pastor tem pelo rebanho, vai pensar 1000 vezes antes de buscar ou seguir o conselho que o pastor traz da Bíblia. Por quê? Esse pastor está interessado, sabe o quê? Em números. Ele está interessado na oferta. Ele está interessado em... Bom, se essa é a percepção que alguém tem, por exemplo, do pastor, que o pastor só quer se aproveitar, utilizar as pessoas de forma errada, as pessoas não vão buscar ou ouvir o conselho que o pastor tem a dar. Então, entenda, a percepção que eu tenho e que nós temos, que as pessoas têm de nós, vai impactar diretamente como a gente age, reage, entende. Tá? Então, nós temos, a Bíblia fala aqui, voltando para o nosso texto, a Bíblia fala aqui muito sobre essa questão de por que devemos estar atentos e cuidadosos com o outro lado da percepção, ou seja, o que nós projetamos, o que nós colocamos em pauta. Então, olha comigo para 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 20, que fala assim: porque fostes comprados por bom preço, glorifiquei, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Primeiro motivo que a gente tem que ter cuidado com o outro lado da percepção é porque nós pertencemos a Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Sabe, as palavras, a vida é minha, eu faço o que eu quero, isso não cabe nos lábios de um crente. A minha vida, pastor, eu faço o que eu bem quiser com a minha vida. Não. Não é a sua vida. A sua vida não lhe pertence. Nós lemos aqui agora há pouco, né? Nós devemos glorificar Deus no nosso corpo e no nosso espírito. Aí termina, os quais
pertencem, no plural, ambos, os dois, o corpo e o espírito pertencem a Deus. Por quê? Aqui fala, fostes comprados por bom preço. Esse bom preço não quer dizer que foi uma pechincha. Foi um precinho bom, comprei uma bagatela, paguei bem barato. Não. Esse bom preço, ele literalmente significa um alto preço. Um preço caro. Cristo, o Filho de Deus, precisou agonizar, precisou ser torturado, falsamente acusado, passar vergonha, passar sofrimento, agonia, passar pela morte para nos comprar. Foi pago um alto preço, um bom preço. E Ele nos comprou. Ele nos comprou corpo e alma. É como se comprar uma casa. Você comprou a casa com tudo que tem dentro. O carro na garagem, mobília, geladeira, fogão, tudo. Ele comprou o corpo e comprou o espírito. Comprou tudo. Nós pertencemos a Deus. E se nós pertencemos a Deus, nós somos uma reflexão daquele Deus que nos comprou. Dizem que você pode dizer muito. Eu não vou muito nessa história não, porque me afeta um pouquinho. Mas dizem que você pode dizer muito sobre uma pessoa se você olhar, por exemplo, o estado do carro dele. Isso não vale para pastores. Certo? Não vale para pastores. Você pode dizer muito sobre o estado da cozinha de alguém. Gostaram agora? Gostaram? Diz muito. Por quê? Porque é uma reflexão. Você pode dizer muito da forma como seus filhos andam na rua. Toda mãe quer o quê? Quer o filho e a filha arrumadinho, cheirosinho, limpinho. Por quê? Meu filho está na rua, todo rasgado, sujo, cabelo tudo cheirando mal. Vão dizer o que de mim? Esquece o pirralho, vão dizer o que de mim? O que vão achar de mim? Mas é verdade, porque aquilo reflete. Gente, se nós pertencemos a Deus, então aquilo que nós projetamos, como nós somos percebidos, entendidos, enxergados, aquilo vai refletir em Deus. Sabe, quando a gente dá um mau testemunho, a gente mente, a gente fofoca, a gente rouba, a gente... Pastor, na igreja, não sei, nas outras, aqui não, nas outras. Mas quando acontece esse tipo de coisa, sabe o que está acontecendo? Nós estamos refletindo, nós estamos projetando a imagem de Deus de forma negativa. Aí muita gente não quer saber de Deus, porque olha o povo de Deus. Aquela fofoca, aquele rouba, aquele outro não sei o que mais, aquele outro... Bom, se isso é ser de Deus, eu estou muito bem, obrigado. Porque eu não fofoco tanto quanto ela. Eu não roubo tanto quanto ele. Eu não minto tanto quanto ela. Eu não faço... Então aquilo, você muda o entendimento e a percepção nas pessoas. Por quê? Porque nós pertencemos a Deus. E se nós pertencemos a Deus, nós estamos automaticamente projetando aquela imagem e nós temos que entender que a nossa vida não é nossa. Nosso corpo não nos pertence. Hoje muito debate, para mim é debate nulo, que não tem debate sobre aborto. Meu corpo, minhas regras. Número 1, não é o seu corpo. Número 2, aquela vida que você está matando não é seu corpo, é o corpo do seu filho, de sua filha. Então não é seu corpo. Não é seu corpo. Seu corpo é isso, aquilo que está em você é um outro corpo, nada a ver com você, no sentido de ser seu, aquilo é uma outra vida que você está gerando. Então não é só o corpo, suas regras. E para o crente, o nosso corpo não nos pertence. Agora, para o mundo, tudo bem, porque Deus não comprou, digamos, eles não aceitaram a salvação, não aceitaram o preço pago, então realmente o corpo pode até ser delas, mas aquele corpo dentro aquela vida dentro daquela mulher, aquilo não é corpo dela. Aquela é um outro corpo, é uma outra vida, uma outra entidade, outra identidade. Tá? Mas o crente, o corpo do crente, o espírito do crente não pertence ao crente, pertence a Deus, porque foi pago um alto preço. Então, os que estão de fora, como os que estão de fora nos enxergam, nós lemos aqui no nosso texto, em 1 Tessalonicenses 4, para que andeis honestamente para com os de fora. Devemos andar honestamente, não desonestamente, mas honestamente para com os de fora. Se o povo falar, pode falar, estou nem aí. Está errado. Está errado. Nós temos que andar honestamente para com os de fora. Agora, nós não devemos ligar se o povo fala assim. Lá vai ele para a igreja de novo. Deixa ele falar. Deixa ele falar. Se o povo falar pelo nosso caminhar cristão, o problema é deles. Agora, o que o povo acha do nosso caminhar honestamente, está falando sobre o caminhar honestamente aqui, né? Para que andeis honestamente. Nós devemos caminhar honestamente para os que estão de fora,
para que eles possam então perceber a gente como a gente realmente é. Isso é muito importante. Lá em 2 Coríntios 5, e versículo 20, fala assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Nós somos o quê de Cristo? Embaixadores. Você sabia, eu já tive o privilégio de estar numa embaixada, eu fui em alguns jantares na Embaixada Brasileira em Londres, pago pelo contribuinte, muito bom, obrigado. O coquetel de camarão estava uma delícia. Mas entenda, por que aquele luxo todo? Você chega lá, ele tem uma casa enorme, uma casa muito grande num bairro nobre de Londres. Você chega lá, você tem mordomos e servos e comida. Por que tudo aquilo? Aquilo era um coquetel, um jantar, eu não lembro o que era, uma coisa comercial do adido militar que estava comprando uns navios, eu não entendo, faz muito tempo, mas ali estava dando um jantar com comerciantes e organizações e tal coisa. Por que toda aquela pompa? Por que todo aquele luxo? Por que toda aquela coisa cara? Sabe por quê? Porque ali era o embaixador que estava representando o Brasil. A pessoa chega lá, é um casebezinho que tem embaixo de uma ponte, o cara está servindo lá uns coxinha de rato com molho de não sei o que. Não, aquilo ia passar o quê? Uma imagem, uma percepção totalmente errada. Então você quer, o embaixador, ele quer representar, passar uma boa imagem. Você quer entrar na embaixada, não, brasileiro, qualquer embaixada que quer entrar, você quer ficar, uau, aquilo está representando o país. Você quer alguém que tenha, que saiba falar direito, alguém que tenha condições. Por isso que é tão ruim quando cargos diplomáticos são dados por motivos políticos. Você coloca cada Zé Mané representando o Brasil, que faz o país passar o quê? Vergonha. Vergonha. Uma certa governanta recente, quando viajava, não pagava as contas. Sai dos hotéis, deixava a conta, não pagava a conta do serviço de limusine, não pagava a conta. Sabe o que fazia isso no Brasil? Vergonha. Vergonha. Mas quem não paga a conta aqui, não vai pagar a conta lá, não mudou nada. Mas o que? Vergonha. Aí eu pergunto, é bom que alguém faça o Brasil passar vergonha? Não, do mesmo jeito nós não devemos, como embaixadores de Deus, embaixadores de Cristo, nós não devemos projetar uma imagem que vai trazer vergonha a Cristo. Porque as pessoas vão perceber, sabe como as pessoas enxergam Cristo? Através de nós. Você já viu Cristo? Alguém já viu Cristo? Ninguém viu Cristo. Agora, nós vimos Cristo. Tem um hino, acho que é o hino favorito da irmã Simone, chamado Eu Vi Cristo em Você. Eu cantaria, mas eu não quero torturar vocês tão cedo no domingo de manhã. Mas a letra diz assim: Eu vi Cristo em você. Quando eu fui salvo, o que me atraiu para o Evangelho, sabe o que foi? Foi que eu vi um pouco de Cristo na vida da família do pastor Júlio Marcelo. Eu vi Cristo ali, aquilo me atraiu. Eu não tinha nenhum interesse para a Bíblia ou nada, mas o que me deu apetite para as coisas de Cristo, o que me atraiu, o que chamou minha atenção, foi que de alguma forma, eu, ateu perdido, distante de Deus, de alguma forma, eu vi Cristo naquele lá. Eu vi Cristo naquelas vidas. Aquilo não me salvou, aquilo nunca vai salvar ninguém, sabe? Essa história de nós vamos dar um exemplo para o mundo e as pessoas vão ser salvas. Não. Ninguém vai ser salva pelo exemplo de ninguém. Agora, o nosso exemplo, como a gente nos projeta, aquilo vai atrair, vai dar sede e fome para a pessoa querer saber mais. Agora, se ela vier a saber o suficiente e acreditar e confiar naquilo, ótimo. Mas a nossa projeção, como as pessoas nos percebem, é de grande impacto se elas vão vir a Cristo, se elas vão querer ouvir o que Deus tem a dizer. Tudo isso de como nós somos projetados. Então entenda, o outro lado da percepção não só afeta como eu e nós enxergamos o mundo, mas o outro lado mostra como o mundo nos enxerga. E isso também é de grande importância. Esse versículo que nós lemos aqui, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa palavra reconcilieis é uma palavra bem interessante. Ela é traduzida da palavra grega katalasso. Essa palavra katalasso, ela literalmente, então a preposição kata e o laço significa não ser diferente. Ou seja, ser como. Ser como, aparentar ser como.
Esse reconciliar está dizendo, se a gente ler, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, quer dizer, rogamos que vocês sejam como Deus. Sejam iguais a Deus. Para quê? Para você se projetar, para eu me projetar, para as pessoas poderem enxergar Deus em nós, como embaixadores. O embaixador é isso, ele vai lá representar, ele vai lá brilhar aquela luzinha, dizendo, eu aqui. Então nós temos que nos reconciliar com Deus, sendo igual a Deus. Não sendo deuses, claro, isso não existe, mas nos reconciliando, sendo como Deus é. E no português a palavra reconciliar quer dizer você conciliar, ou você trazer junto coisas opostas. Então é para a gente deixar de ser como a gente era e passamos a ser algo novo, algo diferente, algo que é como Deus, ser como Deus e não contrário a Deus. Então nós precisamos ser vistos para que a percepção mude. Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Percebam, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Diga uma coisa, eu falei agora há pouco que ninguém vê Cristo, mas eles vão ver Cristo através de nós e das nossas obras. E quando eles veem em nós a luz que nós deixamos brilhar, então a Bíblia fala, glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Eu pergunto, qual a percepção que você coloca das pessoas? O que você está transmitindo? O que você e eu estamos projetando? Como as pessoas estão percebendo no nosso dia a dia? Dia de culto, por exemplo, você está em casa? Que o vizinho está vendo que está em casa. Ele pode não estar falando, mas estão pensando assim, não é culto agora, hora de culto. Por que o fulano não está na igreja? Ah, porque esse travesseiro está tão gostosinho. Pois é, então o travesseiro é mais importante do que Deus. Aí quando você fala, ô vizinha, simba para a igreja, vizinha. A vizinha fala, vou nada. Eu tenho um travesseiro, é tão bonzinho. Sabe quem ensinou isso a ela? Eu não, vocês. Entendeu? Como funciona a percepção e como as pessoas entendem. E nós vamos prestar contas disso. Último versículo, Colossenses 4:5. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Andai com sabedoria, para quê? Para com os que estão de fora. Por quê? Porque eles vão perceber, vão enxergar como a gente anda. Então Deus está dizendo, vocês são meus embaixadores, são salvos, são remidos? São. Então, andem com sabedoria para com os de fora. Aqui fala remindo o tempo. Remindo o tempo quer dizer aproveitando o tempo. Por quê? Porque a gente já gastou muito tempo. Nós já demos muita bola fora. Já pisamos muito na bola, fizemos muita bobagem. É hora de redimir, aproveitar, ganhar tempo perdido das coisas que nós fizemos. 1 Pedro 2,12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, aqui falando, claro, no contexto de gentio, pessoas não salvas, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Mais uma vez, nós temos que andar de forma honesta entre os gentios. Para quê? Para que eles enxerguem, eles percebam. E aqui fala, para que glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que quer dizer dia da visitação? Esse dia da visitação quer dizer que no dia do vamos ver, eles vão falar mal da gente, e falam, menos que você ande direitinho, vão falar mal de você, não tenha dúvida, vão lhe acusar de coisas que você não fez, de ser coisa que você não é, você é um tapado, só faz o que o pastor manda, eu já ouvi, muitos já ouviram, quem não ouviu vai ouvir, quem já ouviu vai ouvir mais ainda, de família, de amigos, de colegas, de vizinhos. Se acostume, vai acontecer. Mas aqui fala, para que glorifique a Deus no dia da visitação. Por quê? Esse dia da visitação vai ser o dia do vamos ver. Vai chegar um dia que eles vão perceber, a verdade vai vir à tona, de que você é legítimo, genuíno e não uma farsa. O dia vai vir, Deus vai trazer esse dia, o dia da visitação, vai ser a hora do vamos ver quem é quem. Quando eles vão ter as bocas caladas. Aconteceu muito com isso.
aqui no Brasil, fora do Brasil, pessoas que criticavam e falavam mal de mim, chegava um dia, vou dar um exemplo aqui, um certo dia houve uma morte, e uma pessoa que me criticava muito, uma pessoa que me não que eu ligasse, mas que falava mal, acusava um bocado de coisa, houve uma morte, uma situação trágica na situação dessa pessoa. A primeira pessoa que ela ligou, sabe para quem foi? Foi para mim. E agora? O que eu faço? Quase que eu falo, já. Eu não fiz isso, claro. Eu desliguei o telefone, depois eu falei, já. Também não fiz isso. Ou pessoas que criticam e falam mal e fazem pouco caso. Dá para você orar para mim? Já. Mais uma vez, eu não faço isso. Eu nem sequer penso. Mas sabe o que é isso? É o dia da visitação. Falaram tanto mal, acusaram, mas no dia da visitação, no dia do vamos ver, no dia que você precisa, no dia que vai ser, aí eles vão glorificar a Deus. Agora, se a gente não tem uma boa percepção pelas pessoas, isso nunca vai acontecer, porque nós não andamos sabiamente, nós não andamos honestamente. E nós precisamos, então... Essa palavra visitação é interessante. Ela é a tradução da palavra episcope. É a mesma palavra de onde a gente tira o termo do pastor. Esse dia da visitação é o dia do episcope. Epi quer dizer centro. Scope vem de escopo, de visão. Literalmente quer dizer o dia em que tudo vai ser visto de cima. Com clareza. Porque aqui embaixo, às vezes você não vê direito, né? Mas quando você sobe e você vê de cima, você enxerga com mais clareza, não é verdade? Pois bem, essa visitação quer dizer isso. Essa visitação quer dizer episcope. O dia em que as coisas vão ser vistas de cima. Clareza. Tudo junto. Por exemplo, agora a gente não está vendo. Você está vendo Ponta Verde? Farol? Não. Mas se a gente pegar um balão, um avião, subir bem alto, a gente de uma vez só está vendo Ponta Verde, está vendo farol, a gente vê tudo. Pois é. Isso quer dizer o dia da visitação. É o dia quando tudo vai ser exposto, colocado assim. É o dia do vamos ver. É o dia da revelação, digamos assim. Quando tudo vai vir à tona. E todo mundo vai ver tudo de forma clara. Né? E nós precisamos, então, ser fiéis com isso. 2 Coríntios 8, 21. Pois zelamos do que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. Diante dos homens. Por que Deus quer que a gente faça o que é honesto diante dos homens? Para que a percepção dos homens seja a percepção correta. Triste é o crente que fica dando a percepção errada das pessoas. Essa palavra, pois zelamos, é outra palavra interessante. Esse é o meu último ponto aqui, é um longo ponto, mas essa palavra, pois zelamos. Essa palavra pois zelamos é a tradução de uma palavra grega só, é a palavra pro-noel. Pro é a favor ou em direção, e noel vem de mente. Essa palavra pro-noel, que está escrito aqui, pois zelamos, ela pode ser traduzida como fazer saber, ou para que as pessoas saibam. Esse pois zelamos é justamente isso. Você está zelando, você está fazendo que as pessoas saibam do quê? Pois zelamos do que é honesto. Ou seja, você quer que as pessoas saibam do que é honesto. Não só diante de Deus, do Senhor, mas também diante dos homens. Nós queremos que as pessoas saibam. Esse pois zelamos quer dizer isso, pró-noel. A gente pró-noel de mente, de conhecimento. Pró-noel, nós queremos que as pessoas saibam, nós queremos espalhar o que é honesto, não só para Deus, mas também para os homens. Por quê? Porque isso vai mudar a percepção delas de nós. E isso vai mudar como elas agem, reagem e entendem o que elas estão deparadas. E vamos orar. Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Ajude-nos, ó Pai, a entendermos, compreendermos e sermos aquilo que o Senhor quer. Possamos ser cientes da percepção com a qual enxergamos e também da percepção que nós projetamos. Abençoe cada um de nós aqui esta manhã, traga de volta esta noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. E estamos despedidos.